Olá, gente, mais uma vez, nosso carinho todo especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, dos nossos perfis nas redes sociais, blog do Didi Galvão. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Hoje nós vamos falar da repercussão desse episódio envolvendo a Polícia Militar do Rio de Janeiro e também o aglomerado de comunicação Rede Globo. Vamos falar ainda de nomeações de futuros secretários daqueles que foram eleitos em 15 de novembro aqui na nossa região. Vamos falar ainda da recente decisão do STF, o que de fato isso significa. Mas vamos falar ainda o que Pernambuco pode ter no Congresso Nacional como representante na Câmara Federal ou no Senado Federal. Isso nós estamos falando de mesa diretora. Eu sou Didi Galvão e esse é o nosso canal no YouTube. Bom, gente, tem repercutido nas últimas 24 horas um manifesto da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde repudia matéria de jornalista da Rede Globo de televisão, publicado no aglomerado de comunicação do grupo. O que nós queremos aqui é manifestar a nossa opinião com relação a esses episódios. É bom lembrarmos que, de fato, a Polícia Militar, não só do Rio de Janeiro, mas de todos os estados do Brasil e de todo o mundo, e muitas das vezes exagera nas operações. E chega, evidentemente, a cometer algo que não é correto, que não está de acordo com a lei. Mas isso não quer dizer que todos são culpados. Isso não quer dizer que todas as ações da Polícia Militar, seja do Rio ou de qualquer estado brasileiro, deve ser visto como o cometimento de um crime. E isso nós sabemos muito bem que a Rede Globo tem feito de forma consistente. Daí a manifestação de repúdio da direção da Polícia Militar do Rio de Janeiro com relação a esse episódio. Lá na cidade de Duque de Caxias, no dia 4 deste mês, em uma operação da Polícia Militar, 2 crianças foram baleadas e, infelizmente, vieram a óbitos, e o que se constatou mais tarde é de que essas crianças poderiam ter sido vítimas de balas perdidas. E algumas pessoas disseram que as balas possivelmente saíram de armas da Polícia Militar. Mas isso não quer dizer que a decisão da Rede Globo está correta em incriminar antecipadamente a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então fica aqui as nossas considerações a esse fato, e nós esperamos que a verdade venha à tona o mais rápido possível para que a sociedade, sobretudo do Rio de Janeiro, tenha conhecimento do que de fato aconteceu naquela fatídica noite de 4 de dezembro, lá na cidade de Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Falar ainda em Rede Globo, deixa eu lembrar um episódio aqui. Ontem, terça-feira, dia 8, foi comemorado o dia da padroeira de alguns municípios, entre eles Cabrobó, Belém de São Francisco, Serrita e Santa Maria da Boa Vista. Ontem completou exatos 1000 dias do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Ontem completou 1000 dias do assassinato da vereadora Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro. Por que eu estou lembrando isso? Porque 1000 dias completados e até agora nós não temos as informações de quem fato foi o autor e quem é o mandante do crime.
Porque a Marielle Franco foi executada e, consequentemente, o seu motorista. Mas veja bem o que é que eu estou querendo chegar com esse lembrete. Em 8 de setembro de 1987, há 33 anos, um avião da Força Aérea Brasileira a serviço do então Ministério da Reforma Agrária explodiu no ar em uma região montanhosa do estado do Pará, na região sudoeste do Pará. Naquele avião estava o pernambucano Marcos Freire, ex-senador da República e então ministro da Reforma Agrária. Todo o Brasil sabia à época que tanto o então ministro Marcos Freire, quanto o então presidente do INCRA estavam sofrendo ameaças de morte porque estavam dispostos a colocar em prática o plano de reforma agrária. Na época, o presidente da República era José Sarney. Como a sociedade brasileira precisava de alguma informação acerca do episódio, poucos dias, mas foi poucos dias mesmo, a Rede Globo de televisão colocou no ar uma matéria especial no seu Globo Repórter, onde trouxe informações do que acontecia nos aeroportos brasileiros e de que possivelmente o que causou a tragédia que vitimou então o ministro Marcos Freire poderia ter sido urubus no ar. Na época nem celular tinha, quanto mais o avanço da tecnologia nós temos hoje. Ou seja, há 33 anos atrás, ficou a entender a época de que urubus foi quem derrubou o avião onde estava o ministro Marcos Freire. 33 anos depois, ou melhor, 31 anos depois, porque o assassinato de Marielle foi em 2018, com todo o avanço de tecnologia, nós estamos vivendo em um Big Brother planetário, onde todas as ruas brasileiras são acompanhadas diariamente ou via satélite ou por câmeras montadas em todas as esquinas, e mesmo assim a gente não tem nenhuma informação que nos dê a condição de chegarmos à clareza dos fatos em relação àquele assassinato. Tem muita coisa que o Brasil precisa estar mais atento. Bom, gente, nós vamos falar agora da decisão do STF. A notícia diz assim: STF impede a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. STF não impede nada. Quem impede é a Constituição, que foi escrita em 1988. O artigo 57 da Constituição é quem diz que está vedada a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Então o STF, dessa vez, por pressão popular, é bom que se diga, porque mesmo sem o povo ir às ruas, manifestava sua indignação através das redes sociais. Então o STF, alguns ministros, não todos, alguns ministros do STF, compreendendo a necessidade de se cumprir a Constituição conforme esse é o anseio da sociedade brasileira, impediu que mais uma aberração acontecesse no Congresso Nacional. E com essa abertura, surgem nomes para a sucessão de Davi Alcolumbre lá no Senado Federal. Aí aparece o de Fernando Bezerra Coelho e de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Aí aparece o de Ciro Nogueira. Alguns chegaram a citar o nome de Fernando Filho, mas esse está fora de cogitação. Fernando Filho é do DEM do Rodrigo Maia, então está fora de qualquer possibilidade o nome de Fernando Filho aparecer como possível sucessor de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, o de Fernando Bezerra Coelho, sim, esse é um nome forte e possivelmente
pode ser o futuro presidente do Senado Federal, consequentemente do Congresso Nacional. Bom, gente, vamos falar agora de nomeações de cargos de primeiro escalão para as futuras administrações aqui na região. Pelo menos, as nomeações do secretariado de 2 futuros prefeitos estão dando o que falar nas redes sociais. O de Belém São Francisco e Petrolândia. Sabe por quê? Porque os 2 prefeitos eleitos desses 2 municípios da região de Itaparica resolveram privilegiar seus parentes bem próximos, entre eles mães, esposas. O que nós esperamos é que as autoridades da Justiça e do Ministério Público possam estar atentos a essas movimentações para que o descumprimento da lei não venha prevalecer a partir de 1º de janeiro de 2021. Porque nós sabemos muito bem que a legislação diz que nomeação de parentescos de 1º grau infringe a lei. E isso pode acontecer se alguma coisa não for tomada a tempo. Alguma decisão não for tomada a tempo. Eu sou Didi Galvão e esse é o nosso canal no YouTube. Continue nos acompanhando através do nosso perfil nas redes sociais, blog do Didi Galvão.